Olá, saudações, tudo bem? Olha, se você está vendo esse vídeo é porque algum sinal de alerta acendeu aí no seu consciente. Você percebeu que os lapsos de memória e esquecimentos que vêm acontecendo com frequência no seu dia a dia não são comuns. Você anda esquecendo o nome dos seus vizinhos, as senhas da conta bancária, onde deixou as chaves, às vezes passa de uma porta para outra e não lembra o que tinha que fazer. Tudo isso acontece, não é verdade? Então, de alguma forma, você sofre com esses esquecimentos banais e sabe que precisa fazer algo para mudar. Ou pode acabar sendo acometido por uma doença mais séria, como demência, em particular Alzheimer. Se esse for o seu caso, eu peço que você continue vendo este vídeo até o final, porque eu quero te contar uma história que pode ser semelhante à sua ou de alguém próximo de você. Eu me refiro ao caso do Sr. João, esposo da Sra. Maria Helena, quem também sofria com lapsos de memória diários e esquecimentos constantes. Mais do que isso, ele já tinha recebido o diagnóstico teoricamente reversível de perda de memória e de um possível caso de Alzheimer. Mas ele conseguiu, ao adotar um conjunto de verdadeiros remédios naturais, quase que voltar no tempo e retomar aquela memória ágil e afiada da juventude, algo considerado impossível por muitos médicos. E hoje você poderá ter acesso a esses remédios naturais para a sua memória. Substâncias que você talvez tenha até aí mesmo dentro da sua casa e que podem trazer de volta a lucidez completa da sua juventude, acabar com os lapsos de memória e esquecimentos, fortalecer sua concentração e foco nas suas atividades do dia a dia, ajudar a pensar de forma clara, rápida, mantendo o pensamento ágil e principalmente evitar complicações mais sérias relacionadas ao cérebro, como Parkinson ou Alzheimer. Mas antes de eu te contar a história do esposo da Sra. Maria Helena e te apresentar os remédios naturais que citei anteriormente, eu gostaria de poder me apresentar. O meu nome é Nelson Anunciato. Eu sou um neurocientista já há 40 anos. Eu fiz o doutorado em ciências pela USP e também pela Universidade Médica de Lübeck. E também concluí um curso de pós-doutorado pela Universidade de Munique, na Alemanha. E durante todo esse tempo, eu passei a estudar a fundo as causas das doenças do nosso cérebro, desde uma simples falta de memória até casos mais graves e sérios como Alzheimer e Parkinson. O meu objetivo era achar uma saída alternativa à medicina tradicional para impedir que as pessoas sofressem com esse mal, para que as famílias não se desgastassem tanto, para que os pacientes não ficassem tão dependentes e pudessem recuperar a sua força de viver. Foi quando eu percebi que alguns segredos simples, mas poucos divulgados, existem sim e podem impedir os problemas de memória e, em alguns casos, até mesmo o Alzheimer. E aqui eu não estou falando apenas de prevenir a perda de memória, estou falando de uma chance de recuperar as falhas de memórias de pacientes. Tudo isso independentemente da predisposição genética ou sentença médica. Para te provar isso, me deixa compartilhar com você a história do Sr. João, esposo da Sra. Maria Helena. Em meados de 2019, ou seja, antes da pandemia, quando ainda os eventos presenciais eram comuns, idealizei um encontro com todas as pessoas, as quais, de alguma forma, se beneficiaram com o uso dos remédios naturais que eu indico no meu programa. E, de fato, viram melhoras efetivas nas suas rotinas, nas suas atividades do dia a dia, nas memórias e lembranças. Foi quando tive a oportunidade de conversar com a Sra. Maria Helena. Ela me contou a história do seu esposo, o Sr. João, e me disse que ele havia sido diagnosticado com perda de memória e um início de Alzheimer, e que era um quadro irreversível. Bom, palavras dela, veja. O geriatra nos disse que o quadro de demência que ele estava desenvolvendo era início de Alzheimer e não tinha mais retorno. Olha, imagine para uma senhora de 64 anos, casada há décadas, ouvir esse diagnóstico para o seu amado esposo. É como uma bomba cair no seu colo sem opção de fuga. E a medicina tradicional já tinha dado a sentença. Não havia nada a ser feito, apenas tentar minimizar os avanços. Mas, felizmente, a Sra. Maria Helena não aceitou essa sentença definitiva. Ela achou uma solução.
Olha, os remédios naturais que eu vou te apresentar. A senhora Maria Helena já consumia os meus conteúdos na internet e já sabia do poder transformador e revitalizante desses remédios naturais, da medicina funcional, da cura por meio das vitaminas da natureza. E foi aí que ela começou a colocar em prática com o seu esposo. Só para você ter uma ideia, antes de seguir as minhas recomendações e incluir esses remédios naturais no seu dia a dia do Sr. João, ele esquecia as informações básicas como onde era o seu escritório, como chegar em casa. Ele não tinha mais a capacidade de realizar as atividades do dia a dia sem ajuda, como por exemplo tomar banho e cortar a barba. Ele não conseguia lembrar de palavras ou realizar contas simples. Ele ficou extremamente dependente da família para realizar tarefas básicas. Depois, apenas com a introdução de um tipo poderoso de óleo específico, que é um dos meus remédios naturais favoritos contra a perda de memória, o seu João já se tornou capaz de fazer exercícios e atividades cotidianas sem ajuda, divertir-se, brincar com os filhos e netos, participar das conversas e reuniões em família, cuidar das finanças de forma independente. Isso, para quem já havia recebido um diagnóstico irreversível de perda de memória, é realmente um milagre, não é? E tudo isso foi possível apenas com a introdução alimentar de um óleo específico com comprovação científica. Imagine agora adicioná-lo a uma dieta rica em alimentos naturais capazes de regenerar o seu cérebro. No caso do seu João, a sua esposa incluiu no seu cardápio um dos alimentos mais poderosos da natureza, o óleo de coco, e ele pôde viver na prática os benefícios do triglicérides de cadeia média para restaurar a memória. O uso do óleo de coco para rejuvenescer a memória foi uma descoberta feita pela neonatologista Mary Newport, quando seu esposo, Steve, foi diagnosticado com início de Alzheimer. Assim como a senhora Maria Helena, a doutora Mary Newport não aceitou a sentença médica e procurou alternativas à medicina tradicional para ajudar o seu amado marido. Ela percebeu que quanto mais o tempo passava e quanto mais o óleo de coco era introduzido no dia a dia, o seu esposo apresentava maior lucidez. Para testar a evolução cognitiva dele, a doutora Mary Newport aplicou um teste bastante comum para quem começa a ter esses sinais de perda de memória constantes. Um desenho de um simples relógio. Perceba a evolução desde o início até o final do tratamento. Fantástico, não é? Além do óleo de coco, outra substância natural cientificamente comprovada é capaz também de melhorar a memória em apenas alguns meses. É a curcumina, substância encontrada na cúrcuma. Em um estudo duplo cego realizado pela Universidade da Califórnia, 40 adultos que tinham queixas leves de perda de memória foram testados com essa substância. E o resultado foi impressionante. As pessoas que usaram a curcumina experimentaram melhorias significativas em suas habilidades de memória e atenção. Em testes de memória, elas tiveram uma melhora de 28% ao longo de 18 meses de estudo. Agora, imagine poder combinar essas duas potências, o óleo de coco e a curcumina, com mais 5 outros poderosos alimentos que potencializam a restauração cerebral. Estudos de algumas universidades renomadas ao redor do mundo comprovaram que sim, é possível gerar novos neurônios e reverter a atrofia cerebral, impedindo assim o surgimento de doenças mais graves a longo prazo e possibilitando o fim completo dos primeiros sintomas, como esquecimentos constantes e lapsos de memória. Claro que a ciência já tem comprovado o poder dos remédios naturais na reversão das doenças do cérebro e na perda de memória. É realmente inexplicável o poder desses remédios naturais. Eu quero que você experimente isso na prática e possa sentir a recuperação e aumento considerável da sua memória, a regeneração das suas lembranças de curto, médio e longo prazo, o extermínio dos esquecimentos constantes, o fim dos lapsos de memória no seu dia a dia. E
Bem, o caso do Sr. João foi admirável. Você não precisa esperar chegar nesse estágio para começar a tratar do seu cérebro. Você pode e deve começar agora mesmo. E alimentá-lo com os nutrientes certos e necessários para regenerar as sinapses neurais, fortalecer sua massa cinzenta e impedir uma futura doença cerebral. O que eu quero dizer com isso é que se você possui esquecimentos constantes, é bom cuidar disso agora mesmo. E foi justamente pensando em te ajudar a fazer isso da forma mais assertiva e eficaz que eu idealizei o Conexão Cérebro, um programa 100% focado em turbinar o seu cérebro com nutrientes essenciais para gerar novos neurônios e acabar com os esquecimentos constantes. Lá dentro, além do óleo de coco e da cúrcuma, você ainda terá acesso à erva que ativa o seu cérebro oculto, ao mineral que equilibra seu sistema nervoso, a flor dourada que aniquila o estresse, a vitamina que injeta energia e disposição e a bebida fermentada que restaura o seu intestino. Mas além de tudo isso, você terá acesso também a podcasts com orientações, guias detalhados, vídeos inéditos, espaço para tirar dúvidas, enfim, ao acessar o conteúdo do programa, você ainda descobrirá o cardápio para alimentar o cérebro esfomeado, que pode gerar novos neurônios e conexões cerebrais, os exercícios cerebrais que podem aumentar sua memória e concentração e potencializar a sua capacidade de aprendizado, os alimentos que aceleram o processo do envelhecimento cerebral e como você precisa fazer para se livrar deles, é claro, o caminho natural capaz de limpar a sujeira causadora da confusão mental, ao medicamento que está roubando sua memória e como substituí-lo de forma natural, e ao poderoso antioxidante que pode proteger o seu cérebro da ação dos radicais livres. E o detox poderoso para eliminar as substâncias químicas que acabam com sua memória. Você terá ainda acesso a protocolos naturais que te dão a chance de colocar de escanteio problemas debilitantes como Alzheimer e outras formas de demência, Parkinson, AVC, enxaqueca e dor de cabeça, insônia, fibromialgia, depressão e ansiedade. A cada mês você receberá uma nova edição especial para combater essas doenças. Incrível, não é? E já dá para colocar tudo em ação nos próximos minutos. E não tem nada de linguagem técnica, complicada, acadêmica, sem aplicação prática. Não, absolutamente não. Cada uma dessas edições é um verdadeiro passo a passo para você regenerar suas células neurais e ter um cérebro mais jovem, mais ativo, mais vívido e livre daqueles lapsos de memória e esquecimentos constantes. Importante, todo esse conteúdo é simples, fácil de ser compreendido e extremamente efetivo. Agora, só depende de você. E o melhor de tudo, para ter acesso a tudo isso, você precisa de um celular, um tablet ou um computador com acesso à internet. A linguagem é simples, o passo a passo é fácil e você pode assistir tudo de onde estiver, quantas vezes quiser, parando e continuando como for melhor para você. Ah, mas eu ainda não te contei a melhor parte. Separei com meu time da Jolivie 4 bônus exclusivos para dar a quem adquirir hoje o programa Conexão Cérebro. Veja, bônus 1, livro digital O Grande Livro da Saúde Natural, 73 segredos de cura sem remédios. Você vai ter acesso a um verdadeiro manual de suplementos, homeopáticos, vitaminas, hormônios e muito mais. São abordagens inéditas contra doenças graves para você consultar sempre que precisar. Bônus número 2, livro digital Super Cérebro sem Alzheimer. Nesta obra, você conhecerá um método desenvolvido por pesquisadores da renomada Universidade da Califórnia que foi capaz de reverter o Alzheimer em 9 de 10 pacientes. Acredite, eu te darei todos os detalhes. Bônus número 3, 10 dias para um cérebro de alta performance. Os 10 primeiros dias são essenciais para uma mente funcionando com plena capacidade. Eu te darei todas as recomendações para você aplicar no seu dia a dia. Bônus número 4, audioguia de meditação. Olha, combata a ansiedade, depressão, estresse e desânimo apenas ouvindo esse poderoso audioguia de meditação. Agora eu lhe pergunto, quanto tudo isso vale para você? Quanto vale resgatar a sua memória e as suas lembranças? Quanto vale impedir, desde já, que todos esses esquecimentos evoluam para um quadro mais sério? Mais do que isso,
Imagine quanto você precisaria desembolsar com remédios produzidos artificialmente para tentar minimizar a evolução de uma doença mais séria e irreversível. Muito dinheiro, não é verdade? Só para você ter uma ideia, a média mensal que uma família despende com gastos médicos é de R$ 1.500 a R$ 2.000. Muito dinheiro, levando em consideração o valor do nosso salário mínimo atual. Mas o meu propósito aqui não é lucrar com isso. Pelo contrário, o meu objetivo com o programa Conexão Cérebro é transformar a vida do máximo de pessoas possível por meio dos valiosos ensinamentos. E não quero que o valor seja uma barreira. É um propósito de vida colocar à disposição do máximo de pessoas tudo o que eu aprendi durante esses 40 anos. Por esse motivo, eu decidi, com o meu time aqui da Jolivie, liberar o programa Conexão Cérebro para você por apenas 12 de R$ 12,90 ou R$ 129 à vista. Sim, eu sei que esse é um preço simbólico, o mínimo exigido para que o projeto se torne viável. Como você vê, o único objetivo aqui é oferecer um caminho mais seguro e efetivo para garantir longos anos de uma vida saudável. São apenas alguns centavos por dia. Madre Teresa disse: é justo muito custar o que muito vale. Porém, nesse caso, não custa muito, mas vale muito mesmo. Tenho certeza de que esse é um preço justo para evitar que daqui a alguns anos você se torne dependente, perca a lucidez, não seja levado a sério pelas pessoas, perca a capacidade de fazer atividades simples do dia a dia, não reconheça seus filhos e netos. Sei que a sua qualidade de vida não tem um preço, mas tem um valor. E olha, a saúde cobra. E deveria ser a sua prioridade agora mesmo garantir uma vida longeva, plena, feliz e principalmente lúcida. Não fazer nada agora já é uma decisão. Decisão de correr o risco de ter um diagnóstico mais grave, mais sério, irreversível num futuro próximo. Eu sei que você não quer isso. Portanto, se você está comprometido com a sua saúde, clique no botão abaixo e destrave agora a sua vaga no programa Conexão Cérebro. E para que você se sinta ainda mais seguro e confortável de colocar tudo em prática, antes de me falar que não há nada que você possa fazer para aumentar a sua memória, inteligência e concentração, eu vou te dar 45 dias de teste do Conexão Cérebro, sem compromisso financeiro. Sim, você terá 45 dias para fazer um test drive da série, colocar o plano em ação e sentir os resultados na sua mente e na sua vida. Se em 45 dias você não tiver o resultado que esperava, basta pedir o cancelamento e o seu dinheiro será 100% reembolsado. Simples assim. E você ainda fica com todos os bônus para sempre com você, para consultar a hora que quiser daqui 1, 3, 5, 10 anos. Esta é a maior prova do meu comprometimento com você e com sua saúde. Espero que aproveite essa oportunidade e seja um dos sortudos a conquistar uma das 100 vagas disponíveis hoje. Para fazer isso, é bem simples, basta clicar no botão abaixo e garantir a sua vaga. Após a confirmação de pagamento, você receberá por e-mail as instruções sobre como acessar o conteúdo da série. Viu como é muito fácil? Bom, de verdade, obrigado por me acompanhar até aqui. Vai ser uma grande satisfação ver o seu ânimo aumentar, a sua memória melhorar e você voltar a fazer planos e descobrir novas atividades com o seu cérebro mais ativo. Pode ter certeza de que do outro lado de cá não pouparemos esforços para te ajudar a transformar as falhas de memória em completa lucidez. Vamos turbinar o seu cérebro como na juventude. Agora, a bola está com você. É a sua chance de dizer sim a uma nova vida. Chegou a hora de você agir. Clique no botão abaixo e garanta a sua vaga enquanto ainda há tempo e vagas disponíveis. Vamos juntos regenerar seu cérebro e pôr um fim aos esquecimentos constantes. Te espero do lado de dentro. Um grande abraço e até a próxima.